estamos aqui novamente reunidos mais uma vez. Novamente já diz isso, né? Mas tudo bem. Para mais um Comentando os Comentários. Hoje eu tô até a caráter. Olha aqui, ó. Tô vendo ali, ó. Mas aqui, tá vendo? Estou vestida de São Paulo. Chuva. É assim que tá a vida agora. Droga. Fico muito deprimida nesses tempos, sabe? Meio fechados, assim. Não gosto. Ah, qual é o problema? Devolve o sol, São Pedro. Mas vamos ao que interessa. Faz quase 2 meses que não tem Comentando nos Comentários. Eu não sei o que fazer comigo mais. Vou me demitir desse jeito. Mas, vamos lá. Muita atenção, vou ler aqui na minha folhinha. No último Comentando os Comentários, comentamos sobre Doctor Who. Então vamos a alguns adendos a respeito disso, porque de lá pra cá coisas aconteceram, várias inclusive. Uma delas foi a 10ª temporada, que eu comecei a assistir. Não terminei ainda, mas assisti alguns episódios. E realmente, pra quem comentou e disse que com a Bill o Capaldi fica muito melhor, é muito verdade. A relação dos dois ali, a interação nos episódios fica muito melhor. Sem contar que, claro, os roteiros também melhoram, né? Na verdade, eu comecei então a refletir um pouco sobre o começo da trajetória Capaldi e por que eu acabei não gostando tanto. E aí eu cheguei a algumas questões, como por exemplo a Clara, e fiquei pensando se não seria necessária a troca da Companion também. Ela tava há muito tempo no programa, ela super fazia sentido com o Matt Smith, mesmo assim com o Capaldi juntando também, né, os roteiros meio cagados. Não rolou. Então a troca foi ótima, pena que aconteceu antes pra gente aproveitar melhor. Também teve a questão da pausa, né? Em 2015, a nova temporada pausou em 2016 pra voltar agora em 2017. Isso é sempre uma tragédia. Eu não sei o que a BBC tem na cabeça. Já faz isso com também o Sherlock. Eu nunca consegui assistir essa série assim, nossa, que incrível, porque tem sempre essas pausas gigantescas. E eu esqueço, perde a graça, sei lá o que acontece. Mas não é legal. Tá? Não é legal, BBC. Para com isso. Pra não dizer que a 9ª temporada foi completamente perdida, teve um episódio que eu gostei muito, que é o The Woman Who Lived, que é muito legal. E o especial de Natal, né? Que é os maridos de River Song, né? The Husbands. É muito legal também. Mas o resto, gente, sério, foi bem ruim, né? Enfim, tudo bem. E aí, em 2017, começamos com Bill. E agora teremos em breve, né? Nossa nova Doctor. Vamos ver como isso acaba. Grandes esperanças. E aí vem a grande contribuição da Andrea, que deixou um comentário falando que ela também não tinha gostado muito da Era Capaldi e que ela tinha resolvido então partir pro universo expandido, tanto pros livros quanto pros quadrinhos da Titan Comics, que ela lê pelo Comixology. Difícil de falar. Muito. Obrigada, Andrea, por toda a sua sabedoria compartilhada. Que ela fala que em breve ela quer começar a ouvir os audiodramas da Big Finish. E aí eu não tinha ideia do que era isso, porque em matéria de universo expandido às vezes eu sou bem lesada. Que são audiodramas, tipo radionovela mesmo. E aí estão disponíveis todos, não sei se todos, é uma brincadeira, mas tem muitos, tá? No Spotify. Olha só que beleza. Então eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo no box de descrição. E aí vocês podem ouvir também, ó que maravilha. Nunca foi tão fácil, não é mesmo? A parte difícil é que tá tudo em inglês, aí boa sorte. Outro tópico do Comentando nos Comentários foi e-readers. Quando eu citei ali, disse que eu abandonei o Kobo porque ele era muito lento e foi pro tablet, muita gente ficou chocada e aí me indicaram em massa o Kindle. Aparentemente é bem mais rápido que o Kobo e agora eu vou descobrir isso por conta própria, porque dessa vez foram vocês que me indicaram alguma coisa pra comprar, não é mesmo? E quem sou eu pra não fazer o que vocês mandam? Então aqui está o meu novo Kindle. Essa relação ainda é super fresca. Eu tô aprendendo ainda como lidar com ele. E acho que ele como lidar comigo. Somos pessoas, né? Não, ele é um produto. Mas tudo bem. Tá dando tudo certo. Ele é realmente bem mais rápido. Quieto o computador. Ele é bem mais rápido que o Kobo. Tem uma série de vantagens. Tem só uma coisinha que eu sinto falta do Kobo. Tinha o Pocket. Você podia salvar ali alguns artigos na internet pra ler depois. E aqui não tem. Mas, né? Tudo na vida tem defeito. E se for um defeito só, não tem defeito praticamente. Tá tudo ótimo. Então eu agradeço a indicação de vocês que deixaram e compartilharam suas experiências com o Kindle para que, né, eu também fizesse parte dessa nova família tecnológica. E aí Kessia Diniz disse: Jota, explica melhor como você resolveu se livrar de quase tudo que acumulou esses anos. Quando isso começou a te incomodar? O que mudou? Bom, para isso eu fiz um pequeno vídeo que explica um pouco do meu sentimento maior a respeito de tudo. Então esse é o meu querido estojo. E o que acontece com o meu querido estojo? Ele está sempre assim, lotado. E aí para eu achar alguma coisa aqui dentro, 40 anos. O que acontece é que todas as coisas que estão aqui no meu querido estojo são coisas que eu uso, mas não todo dia. Então, para achar uma caneta, Deus ajuda. Então, isso não deu tão certo quanto eu gostaria. Aí que entra o outro estojo. Esse é o estojo do dia a dia. O que nós temos no estojo do dia a dia? Que são as coisas que eu realmente uso. Então, ai, se as coisas saírem.
Aqui eu tenho um lápis. Não sei se vocês já viram essa tampinha na Faber-Castell, que quando você tira aqui, é um apontador, tá vendo? E ela protege a ponta do lápis. Então, tem uma borrachinha, ó, o lápis não sai tão fácil. É bem legal. E eu gosto de deixar junto. Aqui tem uma lapiseira. Normal, não tem nada demais. Uma caneta bico de pena. Por quê? Por que não? Essa é uma caneta ponta fina normal, um marcador, né, de texto. Essa caneta que todo mundo conhece, né, da Bic, aquela que tem 4 cores, eu gosto muito. E essa aqui é uma canetinha que, na verdade, eu tô mais com ela aqui pra acabar com ela do que qualquer outra coisa. Ela tem um lado, essa ponta porosa aqui, e do outro lado ela tem uma ponta bem fininha. Então eu gosto dessa praticidade. Embaixo eu deixo a borracha. Isso aqui é um pedaço de pendrive mesmo, normal. Um canivete, porque eu uso pra abrir caixas e coisas assim. O grafite, né, da lapiseira. Uma reguinha, que veio no estojo até. Aqui tem um post-it daqueles que você puxa e vai indo pro lado, bem útil. E um apontador. Mas é isso. Esse é o estojo que me atende o dia a dia. O que eu quero dizer com isso é que muitas das coisas que eu tinha, sei lá, DVD, CD, livro, inclusive, vários, eram coisas que estavam no caminho do que realmente importava. De livros mais legais ou de livros que eu deveria realmente guardar, que estavam perdidos e às vezes eu até esquecia que eu tinha. Em algum momento eu comprei porque eu queria muito ler, mas aí foi chegando outras coisas e foi ali meio que pinhocando, né? Sei lá se essa palavra existe. Mas foi escondendo as outras coisas que realmente eram úteis e que eu precisava ter um acesso mais rápido. E aproveitando, eu queria agradecer a todos vocês que, né, participaram, me ajudaram e, enfim, fizeram parte do J Vende Tudo. Foi surreal aquilo, sinceramente. Eu tinha uma programação de 2 semanas pra deixar a lojinha no ar. Em 24 horas vocês acabaram com tudo. Foi assim, surreal. Quando eu chegava no correio, porque eu tive que fazer várias viagens, porque eu literalmente não conseguia carregar as coisas, as meninas desacreditavam. Mas foi muito legal, então eu queria também agradecer a todos vocês. Muito obrigada por participar. E é isso. Nayara, Jota, o que você acha sobre traduções de livros que em algumas versões acabam ficando, por exemplo, 200 páginas e outras com 600 páginas? Seria mesmo só o tamanho, o layout das letras da folha, etc., que influencia ou tem algo mais? Depende. Claro que a edição muda bastante de uma para outra. O tamanho da fonte, o espaçamento entre linhas, isso tudo influencia na quantidade de páginas que o livro vai ter. Mas ele não muda um livro, por exemplo, de 200 para 600 páginas. A não ser... Essa aqui é a edição que eu tenho do Paraíso Perdido. É essa aqui da 34. Só que, o que acontece? Olha o tamanho dela, é gigantesca, certo? É uma edição bilíngue, tradução pós-fácil e notas do Daniel Jonas, apresentação do Harold Bloom e ilustrações do Doré. Então, assim, esse é um livro que tem, além de vários textos complementares, ele é bilíngue, então ele já é o dobro do próprio livro, mas as anotações e tudo mais. E as ilustrações. Então é natural que esse livro tenha 800 páginas, enquanto talvez você encontre por aí o Paraíso Perdido com, sei lá, 400 páginas. Pode acontecer. O formato do livro também influencia bastante. Se você pegar um pocket bem pequenininho e o mesmo livro com um formatão, né, às vezes bem maior que esse, inclusive, vai diminuir. Então varia bastante. Se a sua dúvida for de falta de texto, por exemplo, de cortes no texto, que não deveria ocorrer, a não ser que seja uma adaptação. Mas aí quando você vai na ficha catalográfica, vai constar o autor, o tradutor e quem adaptou. Tem lá, adaptação por ciclano. Aí você sabe que esse é um livro que não tá com texto integral. Ele é uma adaptação, ele foi cortado, editado e no geral fica só meio que a trama geral do livro. O resto é tudo reescrito. Isso normalmente acontece com adaptação de clássicos para quadrinhos e também para infanto juvenil. Basicamente é isso. O melhor nesse caso é identificar para que fim você quer esse livro, se você quer só ler a história ou se você precisa dele para alguma pesquisa, alguma coisa, precisa dos textos complementares ou se precisa também do texto original. E aí você identifica qual é a edição que melhor te atende. Marcando uma página. Jota, quando você vai comprar um livro, você já sabe o que quer ou fica perdida na livraria ou site tentando escolher o que quer? Isso é uma cilada. Não façam isso. Eu até vou na livraria e fico olhando assim aleatoriamente, eu até olho aleatoriamente nos sites, mas eu tenho uma wishlist na Amazon que é o meu guia, assim, eu vou por ela. Toda vez que eu me interesso por um livro eu coloco lá, às vezes depois de uns dias eu pesquiso um pouco mais sobre o livro e o livro acaba saindo inclusive da lista, ou se eu encontro na biblioteca e leio por lá, mas normalmente fica lá. Então quando tem promoção e tudo mais, eu também entro na wishlist e vejo o que abaixou de preço e compro ou não. Assim a gente evita, né, de comprar coisas aleatórias e, além de gastar dinheiro, sofrer profundas desilusões. O Gabriel do Papo Entre Páginas. Hey Jota, então já que você não vai mais acumular livros e tal, você vai aderir totalmente aos e-books e audiobooks? Não, Gabriel, eu vou meio que... mais ou menos assim que eu faço. Quando eu quero um livro, eu pesquiso um pouco sobre ele. Aí eu vejo qual é o jeito mais fácil de eu
lê-lo, né? Tem na biblioteca? Não tem? Tem e-book? Não tem? Tem no Kindle Unlimited? E aí eu vou vendo. Se eu não acho nenhuma dessas opções, eu tendo sempre pro livro físico, dependendo do que é. Mas eu vou comparar o preço do livro físico com o e-book. Se o e-book for tipo R$2 e o livro custa 40, provavelmente eu vou comprar o e-book. Mas não significa que eu vou ter só e-books e audiobooks, não. Vai ter muito livro físico ainda. Mas é só uma questão de tentar diminuir a quantidade de livros que entram pela porta, assim, aleatoriamente. Então eu vou tentar dar uma filtrada. Acho que a melhor palavra é essa. PH Alves disse: a leitura mais rebelde que a gente respeita. Abandona ou troca os livros pelo filme sem dó. PH, a vida é muito curta. Então a gente precisa fazer isso às vezes. Tem filmes que eu assisto que eu acho incrível, por exemplo, e acho que o livro é bem bom, mas que eu não acho que eu precise ler, sabe? Então, se uma hora surgir, eu posso mudar de ideia a qualquer momento, tá, gente? Isso eu me reservo esse direito. Mas às vezes eu não sinto vontade. Não acho que é necessário ler o livro antes de ver o filme, nada do tipo. As ordens são sempre, né? Dá pra mudar. Natália Barbosa. Jota, estou lendo Corcunda de Notre Dame. Você já leu? Não li. Eu deveria, né, ter continuado lendo a obra do Victor Hugo, mas eu acabei parando e não voltei. Tentei começar o Trabalhadores do Mar, achei meio chato, assim. Eu falei, não, depois eu leio. Então uma hora dessa surge e eu leio. Bastos Holtz. Jota, onde comprar a saga do Único e Eterno Rei, do T.H. White? Anos que procuro, mas não acho. Meu caro, estante virtual, sebo, Mercado Livre, é lá que você vai achar pra comprar. Pra ler, se você for de São Paulo, eu consultei a biblioteca daqui e tem os 5 livros. Eu anotei aqui. Pra quem não sabe, São Paulo tem uma consulta online. Procura lá, Biblioteca de São Paulo, lá você consegue pesquisar os livros. E aí você identifica em quais bibliotecas tem o livro que você quer ler, vai lá, pega emprestado. Então se você for daqui, tem essa opção pra ler. Pra ter, aí vai dar um pouco mais de trabalho. Outras opções, pense nisso. Se você não lê inglês, porque se você lê inglês, tem inglês fácil de achar, é melhor opção. Se você não lê inglês, procura no mercado português. Vê se em Portugal não tem ainda a saga disponível para compra. É por onde eu tenho fugido ultimamente. Quando eu não acho um livro, eu procuro lá. Aí minha dificuldade lá é trazer o livro. Eu tenho uma lista de livros de Portugal, assim, que eu fleto com. O dia que eu for pra lá, eu provavelmente vou ter excesso de bagagem. Que é um exemplo, é que eu acabei não comprando porque o preço dele pra vir por causa do euro tá meio ruim, mas o Tristan Shandy é um livro que aqui no Brasil tá esgotado há muito tempo, e pra comprar ele num sebo, nesse estante virtual, tá R$140. Só que aí eu consultei pra eu comprar em Portugal e trazer, vai dar o mesmo valor. Eu acabei resolvendo não fazer nada, porque eu não vou ler agora, então depois eu resolvo isso. Mas é um livro, por exemplo, se eu for pra Portugal, eu vou procurar lá, que aí pra comprar lá é mais barato do que pra trazer. Faz sentido? Eu não sei, mas é uma opção, né? Fica a dica. Dudu Magalhães compartilhou uma coisa que, pra quem gosta de Anne de Green Gables, é uma ótima notícia. Ele diz que acaba de descobrir que existe uma série animada baseada no livro de Anne de Green Gables. Ana dos Cabelos Ruivos, de 79. Ele deixou os links, eu vou deixar aqui no box de descrição. Tem 50 episódios. E ele diz também que em 2009 produziram outra série, que é Konnichiwa Anne, Before Green Gables. Não sei se conta realmente a história anterior a Green Gables, mas sempre curioso. A gente tem uma ótima notícia de que Anne foi renovada pra segunda temporada, então a gente tem Anne no ano que vem. E é isso, Dudu, muito obrigado pela dica. Todos nós agradecemos, eu tenho certeza que muita gente vai ficar bem feliz. Nara Santos perguntou, será que existe censura na biblioteca? Não sei, Nara, eu acho que não, porque tem umas coisas muito malucas na biblioteca, né? Que tipo de censura teríamos, será? Quem trabalha na biblioteca, me conta aí qual que é a censura. Steph perguntou, o que houve com o Totoro? Perdeu-se na reforma? Poxa, Steph, o Totoro era um adesivo, e aí ele partiu, não teve como salvar. Saudades do Totoro. A Eveline disse que no ano passado, ela ia todo final de semana na biblioteca, e agora ela frequenta pelo menos uma vez por mês. Só que lá onde ela mora, se ela ainda mora no mesmo lugar que era a Austrália, é isso. Aqui dá pra pegar 30 itens, entre livros, revistas, CD, DVD e etc. de cada vez e estender o empréstimo. Daí só vou pra devolver e reabastecer. É isso, pessoal. As bibliotecas internacionais, não diria que todas, porque eu tenho certeza que na África não é assim, mas a gente tem muitos bons exemplos de biblioteca e de como elas podem ser bem integradas na sociedade, assim, ser absorvidas e frequentadas e, sabe, de como ter mesmo uma biblioteca, construir uma biblioteca que faça parte da comunidade. A Austrália, com certeza, é uma delas. Estados Unidos faz isso muito bem também. E tem outros países também que são assim, né? É uma pena que aqui ninguém ainda tenha olhado
com, né, carinho pra isso. Mas enfim, a gente precisa antes arrumar umas coisas aí, né, nesse governo maluco. Gabriela Keiko, amo a biblioteca municipal do meu bairro, mesmo não a visitando tanto quanto deveria. Em tempos de e-books, ando deixando a preguiça me dominar. Eu também tava nessa vibe, viu? Mas... E o pior é que a minha vibe era mais ou menos assim, ó. Eu via que o livro existia em e-book e tava disponível pra ler quando eu quisesse, tipo no Kindle Unlimited, e aí eu falava, não vou ler agora. E aí eu não li o livro nunca. É mais ou menos assim. Até esqueço que ele existe às vezes. Mas quando a gente vai na biblioteca, a gente acaba lendo, porque tem um prazo também. Eu acho que isso me incentiva. Isso é um problema pra algumas pessoas, mas eu sempre tive também como incentivo de tem que ler logo, porque eu tenho que devolver. E aí, enfim, psicologia é uma coisa maluca, né? Ana Cláudia perguntou se agora que tá tudo organizado após a reforma, que tá uma bookshelf tour. Teremos, quando não sei, porque eu já baguncei tudo. Foi mal, gente. Mas, apesar da minha bagunça aqui, eu tô pensando em como eu vou fazer ainda uma bookshelf tour. Eu pensei em fazer por temas, do tipo ficção científica e fantasia, crítica literária, pra o pessoal acompanhar, pessoal, vocês, tá? Com vocês. Pra vocês acompanharem o que vocês tiverem mais interesse. Porque, né, mais ou menos assim, tá organizada a estante. E aí, enfim, me digam o que vocês acham. E o Léo perguntou, Jota, por que você fez história? Que eu quis. Na verdade, quando eu terminei o ensino médio, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, assim. Que esse negócio de escolher a profissão da sua vida com 18 anos, no caso 17, é terrível, gente. É a coisa mais bizarra do mundo, né? Não faz o menor sentido. E se você estiver nesse momento da sua vida agora, se você tiver que tomar essa decisão, fica calmo, escolhe alguma coisa e faça. Depois você pode mudar de ideia, tá? Ninguém te fala isso quando você é jovem. Mas se você fizer história e resolver virar engenheira no final, tudo bem, não tem problema. É só você fazer outra faculdade, mas vai dar tudo certo. Ele perguntou também por que eu não trabalho na área. Depende do que você quer dizer com área, Léo. Você quer dizer na área de pesquisa, na hora da aula? O campo pra quem fez história é gigantesco, assim. Você pode fazer várias coisas. Mas eu acabei entrando pra livraria. Fui trabalhar numa livraria logo depois. Entrei no mercado livresco e vim parar aqui. Foi ao acaso. Nada foi escolhido a dedo e calculado na minha vida. Foi tudo meio que oportunidades que foram surgindo e eu fui aproveitando. E me dei super bem. E ele perguntou também se eu pretendo trabalhar com história um dia. Eu, sinceramente, considero que eu trabalho com história. Principalmente por causa da literatura. Assim, não tem como desvincular as duas. Eu não consigo fazer essa desvinculação. Pra mim, as duas andam bem juntinhas. Meu trabalho de monografia da faculdade foi já pendendo pro lado literário da coisa. É aí que eu fico, eu acho, transitando entre ambos. E é isso. E aí, um beijo, um abraço e um aperto de mão pro Cícero, que mandou uma mensagem pedindo para receber um alô no próximo comentário nos comentários. Então, alô, Cícero. Monique, que me indicou muitos discos legais, da Rita Lee, principalmente. Monique, deu super certo. Muitíssimo obrigada. Era isso mesmo que eu estava procurando. E antes do fim, eu gostaria de compartilhar uma imagem que me surpreendeu muito. Depois de muitos anos. O Marcos Apoitia. Eu não sei, Marcos, você ainda acompanha o canal? Faz muito tempo isso. O que acontece? O Marcos fez uma montagem minha pro aniversário de 4 anos do canal que eu fui descobrir super recentemente, perdida no Facebook. Eu não uso mensagem de Facebook, viu, gente? Então, manda e-mail, sei lá, conversa por aqui, mas eu acabo não vendo lá. E eu encontrei essa imagem, eu fiquei, gente, coisa incrível. Enfim, eu gostei muito, achei muito sensacional. Então aqui está a montagem de Marcos. Marcos, muito obrigada. Eu fiquei muito emocionada quando vi essa imagem, porque eu às vezes me sinto assim mesmo. E é isso, assim encerramos esse Comentando os Comentários, que é infinito, na verdade. Tinha tanto comentário de vocês pra comentar, que a maioria eu tentei responder mesmo lá nos comentários mesmo do vídeo. Parte veio pra cá, e parte vai ficar pra segunda parte. Quanta parte, né? Falei várias partes nessa frase. Quantas partes cabem numa frase? Descobrimos agora. Mas, então temos uma segunda parte desse comentário nos comentários. Se o seu comentário não está aqui, estará lá. E se não estiver lá, então aí aconteceu realmente alguma coisa. Comenta de novo, por favor. Eu juro que eu tento melhorar, tá bom? Então tá bom.